Esse é o projeto de base experimental das ciências naturais, onde foi desenvolvida uma tinta de camuflagem ultrassônica através de metamateriais. visto que a camuflagem é encontrada frequentemente na natureza e na humanidade como meio de defesa, conseguimos usá-la para nos tornarmos invisíveis. Para nós, essa capacidade é muito importante, pois facilitaria investigações com fins de análise e de simulação militar. Atualmente, o Brasil não possui tecnologia em tintas de camuflagem suficiente para se igualar a outros países. Isso se dá principalmente pelo alto investimento que precisa ser feito. Com isso, o objetivo do trabalho é confeccionar uma tinta de forma acessível, utilizando metamateriais e testar sua capacidade de camuflagem. Para dar andamento ao projeto, é necessário seguir 3 etapas. Primeiro, a separação dos materiais. Segundo, o início do procedimento. E terceiro, a análise das variáveis estudadas. Para a tinta, é preciso dos seguintes materiais: tinta acrílica, pincel, becker, plaquetas de metal e suporte universal, além dos metamateriais, fibras de vidro, grafite em pó e aço carbono. E para o sonar Arduino, protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea, sensor ultrassom e microservomotor. Para a composição da tinta, utilizou-se 6 placas de metal 4x4 com espessura de 0,25 mm, onde a primeira serve de controle 1, sem aplicar a tinta, a segunda serve de controle 2, com a tinta pura aplicada, a terceira com a tinta de proporção adotada como base, ou seja, 20 gramas de tinta acrílica, 2 gramas de fibra de vidro, 2 gramas de aço carbono e 1 grama de grafite. A quarta com a proporção base, mas com maior concentração de grafite, com 2 gramas ao invés de 1 grama. A quinta com a proporção base, mas com maior concentração de fibra de vidro, com 4 gramas ao invés de 2 gramas. E a sexta com a proporção base, mas com maior concentração de aço carbono, com 4 gramas ao invés de 2 gramas. As variáveis analisadas são as diferentes concentrações de fibra de vidro, aço carbono e grafite, além da distância do sonar e da placa. Para o procedimento, estabeleceu-se 2 etapas. Primeiro, a confecção da tinta, onde a tabela de concentrações já citadas foi seguida através da pesagem e na mistura. Em seguida, se faz a aplicação nas placas de metal, onde se inicia a secagem na capela de exaustão por 2 dias. Na segunda etapa, inicia a montagem do sonar, onde utiliza a conexão de fios de entrada macho-macho no protoboard com o Arduino, o cérebro e o sensor para uma total interligação do sistema. Posteriormente, modifica-se uma base de código pré-existente na internet para calibrar o sensor dos movimentos desejados. Como é possível observar na imagem, essa é uma representação de cada peça utilizada para desenvolver o sensor. Para a execução do experimento, é colocadas as placas em um suporte universal com um barbante com a distância de 20 cm da bancada de trabalho. Aqui estão algumas fotos do decorrer do procedimento e aqui estão alguns vídeos do experimento com as placas. Após o término do experimento, conclui-se com os controles que as ondas de ultrassom defletem a partir de 35 graus do eixo de incidência, e levando isso em consideração, percebe-se que as placas de teste 3 e 5 têm uma maior eficiência para a diminuição da assinatura, a captação do sonar, em relação aos controles, sendo elas 30% e 55%. Já os testes 4 e 6 têm uma baixa eficiência para a captação, por ter sido aumentada em 15% e 10% a assinatura do sensor. Sendo assim, conclui-se que a ordem de eficiência das misturas de tinta é de teste 5, teste 3, teste 6 e teste 4. Com os resultados, é possível chegar à resposta de que, se utilizada a mistura de tinta com maior concentração de fibra de vidro, é possível ter acesso a essa tecnologia de maneira mais acessível. E a conclusão é que, através de metamateriais e materiais facilmente encontrados no dia a dia, é possível desenvolver uma tinta para fins de camuflagem com um investimento extremamente menor das tintas já existentes. As referências utilizadas para o desenvolvimento do projeto e, por fim, os integrantes do grupo.